E aí galera, tudo bem? Aqui é o Genan mais uma vez. Vim fazer o vídeo com as respostas das perguntas que vocês fizeram pra mim no outro vídeo, né? E eu decidi que eu vou estar respondendo 10 perguntas, certo? Vou selecionar 10 das perguntas que vocês fizeram, as que eu achar mais pertinente, e eu vou estar respondendo elas pra vocês aqui. Então vamos lá, direto ao ponto. A primeira pergunta que eu escolhi é a do Daniel Ferreira, que é essa aqui. Quem é mais forte? Omegamon Royal Knight ou Omegamon do Tai do Match? E outra, Victory Greymon ou War Greymon X? Então assim, eu vou estar respondendo as duas, mas eu vou considerar como uma pergunta só, tá bom, Daniel? Então, primeira parte, Omegamon Royal Knight ou Omegamon Tai do Match? Então, a gente não tem uma prova de que o Omegamon do Tai do Match seja mais fraco, certo? A gente sabe que ele é muito forte, até porque, apesar das circunstâncias que ele estava no filme do All War Game, né? Ele derrotou uma quantidade de Diaboromon gigantesca. Então, assim, acreditamos que ele seja muito forte, mas todas as coisas que o Omegamon Royal Knight mostrou no decorrer da história de Digimon, sabe, falam mais alto, porque ele já fez umas coisas bem absurdas. Tipo, se você assistir o filme Digimon X Evolution, você vai ver o Omegamon Royal Knight lá. Tipo, cara, ele dá um corte com a espada dele, ele tipo limpa uma montanha inteira, assim. Ele mata todos os Digimons que estão lá, todas as árvores são arrancadas do chão. É como se acontecesse um desastre de uma vez naquela montanha, assim. Com um corte da espada dele. Ele usa o raio do canhão do Garurumon, ele começa a cortar o planeta, assim, com um laser que alcança quilômetros de distância. É um negócio completamente absurdo. Então, assim, eu colocaria, na minha opinião pessoal, o Omegamon Royal Knight acima do Omegamon do Tai do Match, certo? Também pelo fato de que o Omegamon do Tai do Match é uma fusão de um War Greymon Metal Garurumon mesmo, certo? E a gente sabe que o Omegamon Royal Knight é uma criação do Yggdrasil, certo? Então, como eu já expliquei no meu vídeo dos Royal Knights, não são Digimons que chegaram lá e evoluíram para aquelas formas e então foram escolhidos pelo Yggdrasil. Não, o Yggdrasil simplesmente vai lá e cria o Digimon Royal Knight na hora que ele quiser e ele fica lá como Royal Knight, ponto final. Então, pronto, a primeira parte, Omegamon Royal Knight. Aí na segunda parte, Victory Greymon ou War Greymon X. Dessa forma que você falou, parece pra mim que você tá perguntando qual eu prefiro, certo? Se eu tivesse que escolher por preferência, eu escolheria o War Greymon X, porque eu acho ele super da hora. Gosto dos dois, mas eu acho que o War Greymon X é mais legal do que o Victory Greymon. Apesar da espada do Victory Greymon ser muito louca também. Sobre força, assim, gente, o Victory Greymon é muito mais forte do que o War Greymon X. E não por qualquer motivo, assim, porque ele evolui do War Greymon pra cima, não é isso. Se vocês sabem de onde o Victory Greymon veio, certo? Ele apareceu pela primeira vez no mangá Digimon Next, né? E nesse mangá você descobre por que existe o Victory Greymon, certo? E ele foi criado pelo próprio Yggdrasil para destruir o Yggdrasil caso o Yggdrasil saísse fora do controle. Então o Yggdrasil criou um Digimon que é forte o suficiente para destruir ele mesmo, certo? E no caso do War Greymon X, ele é somente um War Greymon que pegou um anticorpo X no corpo dele e se transformou no War Greymon X. Quando um Digimon vira X, ele fica assim um pouco mais forte, mas não muito. Mas no caso do Victory Greymon, ele é naturalmente muito poderoso. Tipo, ele deve ser naturalmente de força do Alphamon, alguma coisa desse tipo. Então, em força, o Victory Greymon acima do War Greymon X, mas em aparência e ser da hora, assim, eu acho o War Greymon X mais legal que o Victory Greymon. Então vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta é do Omni Games. Ele perguntou para mim assim, quais seus 5 Digimons favoritos? Então, cara, eu não vou falar 5 Digimons favoritos pra você, porque eu tenho um top 3, certo? Mas abaixo do terceiro, tem muitos que eu gosto. Muitos, assim, tipo, eu não teria como escolher um, porque eu gosto, tipo, de muitos. Então, tipo assim,
Pra mim, em primeiro lugar, eu gosto de todos os Digimons. Eu acho que todos eles fazem parte. Então, é bem difícil já pra mim escolher. Mas eu tenho um top 3 também, certo? E assim, pode ser que eu seja meio nostálgico nessa parte, mas tanto faz, releva, certo? O primeiro que eu gosto mais é o Wargreymon. Sempre foi, certo? Eu gosto de toda a linha do Wargreymon. Sempre gostei, desde pequeno. O segundo é o Dukemon, certo? Gosto de toda a linha evolutiva do Dukemon também. Eu acho que um pouco menos do Megalogrowmon, né? Que é a forma perfeita dele. Mas do Dukemon em si, eu amo ele demais, assim. Eu adoro ele, ele é meu segundo favorito. E meu terceiro favorito, sem dúvidas, é o Bancho-Leomon. O Bancho-Leomon, na minha opinião, é um dos Digimons mais da horas que existem. E ele é a forma de Leomon mais legal que já existiu também. Aí depois do Bancho-Leomon, eu talvez colocaria o Gaiamon do Digimon Universe, né? Mas eu não vou colocar porque tem muitos outros Digimons e etc. que me passam o mesmo sentimento de eu curto muito eles, sabe? Senão, por exemplo, eu poderia colocar o Offmon do Universe também, que eu gosto bastante, ou o Jazzmon, ou o Gankomon, mas eu gosto de todos eles igual. Então você pode contar aí, ó, meu top 3 de Digimons favoritos são o Wargreymon, o Dukemon e o Bancho-Leomon, beleza? Então vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Sávio Sartori. Ele diz assim: primeiramente, parabéns, Genai. Obrigado, Sávio. Agora, a minha pergunta. Se você pudesse ter um Digimon, qual seria e qual seria a linha evolutiva dele? Eu gosto muito de como as evoluções em Digimon são variadas. Então, Sávio, eu vou falar pra você assim, eu não vou muito variar nisso porque eu gosto de todas, como eu já disse na pergunta anterior. Mas assim, eu vou ser meio nostálgico novamente, certo? Eu sou apaixonado pelo Agumon, sempre fui desde pequeno. E eu adoro a linha evolutiva principal dele, a primeira, assim, né? Que é o Agumon, Greymon, Metal Greymon, Wargreymon. Eu adoro essa linha evolutiva e eu teria ela sem pensar, assim, certo? Mas eu sou meio criativo nessa parte, certo? E eu acho que um pouco mais criativo do que a sua pergunta quis que eu fosse, certo? Assim, eu gostaria de ter um Agumon e que esse Agumon pudesse ter todas as evoluções disponíveis para ele. Então assim, eu poderia fazer esse Agumon virar Greymon, ou poderia fazer esse Agumon virar Tyrannomon, e etc. E a forma perfeita a mesma coisa, e a forma Mega a mesma coisa. Eu gostaria de fazer esse Agumon chegar em qualquer evolução possível nas quais ele poderia chegar. Então seria muito da hora, uma hora que eu precisasse, tipo, de um Digimon mais rápido, eu fazer o Agumon evoluir para um Digimon mais rápido. Na hora que eu precisasse de um Digimon mais forte, ele virasse um Digimon mais forte, mais tanque, assim, mais musculoso e etc. Por aí, você entendeu? Pensando na estratégia da coisa. Pra mim seria demais fazer dessa forma, mas se eu tivesse que escolher uma sem mudança nenhuma, uma linha evolutiva certinha, seria do Agumon do Adventure. Agumon, Greymon, Metal Greymon, Wargreymon. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, Sábio. Então vamos para a próxima. A quarta pergunta é do Vilmon Digibits. Uma pergunta bem interessante, ó. Qual Digimon você acha mais sexualmente atraente? Olha, cara, eu não me atraio sexualmente por Digimons normalmente, assim. Mas, como é que eu posso dizer pra você? Existem as Digimons, né, que são muito atraentes, são muito sexys, né? E elas têm seus motivos pra serem assim, né? Lembrando que os Digimons são feitos dos dados de computador que o ser humano põe na internet. E na internet tem pornografia pra caramba, queira você ou não. Então existem as Digimons atraentes e os Digimons atraentes também, né? Mas assim, se eu tivesse que escolher uma Digimon que fosse super atraente, assim, na minha opinião, olha, cara, eu provavelmente escolheria a Venusmon. Tipo, a Venusmon é muito gata, assim, e ela tem seu motivo pra ser gata. Ela é a Venusmon, cara. Dos deuses do Olimpo, é ela que representa a sexualidade. Então ela tem um corpão, ela é linda pra caramba, ela é uma loirona com cabelo super comprido. Então pra mim entraria nesse caminho aí, se você me entendeu, né? Mas tem muitas outras. Tipo, eu poderia escolher a Lilithmon também, ou a Mervamon, ou a Rosemon, e por aí vai. Mas, na minha opinião, a Venusmon fica lá em cima.
certo? Então espero que eu tenha te respondido e vamos para a próxima pergunta então. A quinta pergunta vai para o Rhymes. Rhymes pergunta assim: acha que vai ter Digimon Tamers 2? Olha, cara, se você me perguntasse isso até alguns anos atrás, eu diria pra você que as chances eram tipo de 0,001, alguma coisa desse tipo. Mas, todavia, contudo, porém, nós estamos lidando com uma época onde Digimon Adventure 3 existe, certo? Uma coisa que eu nunca imaginaria que existiria, que é uma continuação de uma temporada passada, seja lá como ela seja feita. Por exemplo, no caso do Digimon Tree, ele está sendo feito em ovas que passam no cinema, que parecem episódios da mesma forma. Então, assim, na minha opinião, conta da mesma forma, então tanto faz. Então, cara, eu acho que existe sim uma possibilidade bem maior de uma coisa dessa acontecer, certo? Agora que nós temos o Digimon Tree aí, as porcentagens de chance de continuações de temporadas subiram consideravelmente, assim. E eu acho que o Tamer seria o próximo na fila, né? Porque tanto o Adventure quanto o Adventure 2 são partes do mesmo universo. Já o Tamer já fazia parte do próximo universo de qual eles estavam tratando. Então acredito que ele seria o próximo na fila mesmo. E seria muito legal, cara. Eu gosto muito de Digimon Tamers, tenho muito carinho por ele. Um dos meus Digimons favoritos é o Dukemon, que tá nessa temporada, apareceu nela pela primeira vez. Seria muito legal ver ele de novo. E, porra, seria da hora. Mesmo que eles fizessem no mesmo esquema do Digimon Tree, fizessem ovas, passassem no cinema e etc. Eu adoraria que tivesse uma coisa assim. E eu acho que as chances são bem maiores agora. Não vou dizer com certeza pra você que eu creio que vai acontecer por causa disso e daquilo. Eu nem posso falar isso agora porque eu não tenho provas concretas para falar uma coisa dessa, mas eu acho que as possibilidades são bem maiores agora. Essa é a minha resposta para você. Então, vamos para a próxima. E a sexta pergunta é do Marcos Antônio. Ele pergunta assim: existe alguma sequência de jogos para entender a lore dos monstrinhos digitais? Olha, cara, primeiro que monstrinhos digitais é complicado, né? Acho que faz muitos anos que eu não vejo alguém falando monstrinhos digitais. Parece coisa da televisão brasileira, sabe? A turma falava tipo monstrinhos digitais ou monstrinhos de bolso quando eles iam falar de Pokémon, por exemplo. Mas não tem problema não, você pode chamar como você quiser. Não quero te ofender de forma alguma. Mas assim, cara, você pode jogar todos os jogos de Digimon, certo? Que a lore nos jogos é assim, bem diferenciada. Existem algumas conexões e existem alguns jogos que são tipo 100% conectados, mas não são todos, né? E tem os jogos que são conectados entre si, certo? Então, por exemplo, a série Digimon World e tem vários jogos. A série Digimon History tem vários jogos. As séries de jogos do Ryo, né, que são os jogos para WonderSwan, também são vários jogos. Então, se você pegar cada um deles e jogar todos, você vai ver histórias diferentes, certo? Algumas conectando mais, outras conectando entre si. Mas assim, se você realmente quer ver a lore do negócio, quer ver como o negócio funciona, eu recomendo pra você o que eu recomendo pra todo mundo. Veja todas as temporadas do anime primeiro, depois você veja todos os filmes, depois você leia todos os mangás e depois você jogue todos os jogos, certo? Você pode fazer na ordem que você quiser, sim, mas eu sempre recomendo nessa ordem porque eu acho essa ordem a melhor, certo? Mas a única forma de você entender a lore do negócio é você fazer tudo isso daí. Você tem que ver tudo, certo? Então, se você realmente quer ver a lore, faça tudo. Se você quer ver só dos jogos, jogue na ordem que você quiser, mas jogue todos eles, porque eu acredito que cada um deles tem uma parte boa e você vai tirar coisas boas de todos eles. Beleza, Marcos? Então, vamos para a próxima. Como sétima pergunta, eu vou responder uma série de perguntas do mesmo carinha, que se chama Frozen Carninha, certo? Frozen Carninha fez 3 perguntas praticamente aqui, mas eu vou contar como se fosse uma só. A primeira parte ele falou assim: Genai, qual o melhor vilão e anti-herói da série, em sua opinião? Cara, eu vou ser sincero pra você, eu, assim, nunca vi muita graça nos anti-heróis humanos, assim, das temporadas de anime, certo?
Os Digimon são muito bons, mas eu não considero eles muito anti-heróis. Sempre que aparece um Digimon vilão, ele é um vilão mesmo, assim, você tem que matar ele. Poucas vezes isso não acontece, mas ele apanha do mesmo jeito e tal. Mas que perdurou muito tempo, cara, eu vou falar pra você. Você sabe qual é o meu favorito? É o Nel do Digimon V-Tamer 01 no mangá. O cara foi um anti-herói, e ele foi um anti-herói vilão, assim, ao mesmo tempo. Muito bom, cara. Tipo, lê esse mangá se você não leu ainda. Se você gosta de anti-heróis principalmente, ele é muito desgraçado, mas você vai gostar dele, certo? Então vamos lá, a primeira parte já foi respondida. A segunda, qual é a abertura que você mais gosta de toda a franquia? Nossa, cara, olha, eu vou ser sincero pra você, e talvez você nem goste tanto assim da minha resposta. Mas assim, eu gosto de todas as aberturas, eu tenho um amor por todas elas, com toda certeza. Mas você sabe qual é a abertura mais legal, na minha opinião? É a abertura do Digimon Cross Hunters, certo? Que se encaixa com a sua próxima resposta, com a sua próxima pergunta, perdão. A abertura do Digimon Cross Hunters, a música é legal, a abertura em si é muito legal, certo? Você vê Digimon selvagens, você vê o cara montado no Digimon, você vê, sabe, dá uma sensação de aventura, é muito gostosa aquela abertura. E daí se encaixa realmente com a sua próxima pergunta, que é: por que Digimon Cross Hunters foi tão decepcionante? Cara, eu não acho que tenha sido decepcionante, sinceramente. Eu gosto muito do Cross Hunters, pelo fato de que ele traz uma sensação de aventura pro negócio e ele tenta inovar de uma forma diferente dentro de uma temporada que já tinha sido muito inovadora, certo? Tem um aspecto mais infantil pra coisa? Tem, mas Digimon sempre teve isso. E, lógico, o final da Digimon Cross Wars, certo? Que é justamente no final do Hunters, é uma das melhores coisas que já aconteceu com o Digimon. Você pense e fale o que você quiser. Você vê todos os personagens reunidos, desde a primeira temporada até ali, foi inacreditavelmente legal. Então, assim, eu acho que talvez você precise dar uma melhor olhada no negócio e ver com bons olhos, sei lá, porque pra mim tem um valor muito grande Digimon Cross Hunters. E, assim, só pra fechar, Cross Hunters é Cross Wars, tá, cara? Não é uma temporada à parte. Então você pode chamar de final do Cross Wars, que dá na mesma também. Então é isso aí, Frozen Carninha. Espero que eu tenha respondido tudo pra você. Beleza? Vou pra próxima então. A oitava pergunta é do Igor. O Igor fala assim: parabéns pelo canal. Obrigado, Igor. E que bom que você está de volta ativa. Tenho duas perguntas. Uma sobre Digimon e a outra não. A primeira pergunta é tipo assim: não sei se você lembra da mesa de pedra do castelo do Vandemon que abria o portal para o mundo real. Sim, eu lembro disso. Tem alguns símbolos lá, tipo da maçonaria. Sim, tinha sim. Será que eram aleatórios ou tinha alguma relação com o Digimon? Então assim, cara, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: quando eles colocam esse tipo de detalhe, não é por acaso, não é uma coisa aleatória que você coloca lá. Você coloca lá porque você tem algum objetivo colocando isso lá, certo? Seja esse objetivo uma coisa besta ou seja esse objetivo uma coisa bem maior, certo? O que se passava na cabeça deles na hora, a gente não tem como saber e não vai ter nunca, certo? Mas tem várias teorias na internet sobre isso. Tipo, até nos fóruns lá na Digital Zone e no Digimon Forever você vai achar gente falando sobre isso, fazendo teoria sobre isso, certo? Até hoje. Mas ninguém nunca vai ter uma certeza. Mas, como vocês disseram até nas respostas aqui que eu tô vendo, são indícios de que pode ser que tenha outros universos, coisa do tipo, que tem a ver com tudo isso daí. Mas a gente não pode ter uma certeza. Mas se era aleatório ou não, cara, isso eu posso te garantir que não era aleatório. Isso conta pra qualquer temporada. Não tem essa de, vou pôr uma parada ali só porque eu quis e foda-se, você entendeu? Não. Tinha algum motivo pra eles colocarem aquilo ali, certo? Seja ele maior ou menor. E a outra pergunta é: qual a sua idade? Então, cara, minha idade é gigantesca, assim, eu tenho mais de 600 anos. Espero ter respondido sua resposta, tudo bem? Aí ele fala assim: valeu e sucesso. Muito obrigado, cara. Espero contar com você por aí. Tá bom? Então vamos para a próxima. E a nona pergunta é do Messiugi Kuro.
Tá, o Kuro pergunta assim: Juan Longmon vive no mesmo mundo digital dos personagens do Adventure? E as 4 bestas precisam se fundir para formá-lo? Ou ele é independente, porém representa os 4? Então, cara, o que dá pra entender é o seguinte: vamos por partes, né? Primeiro, não é porque esses Digimons existem na franquia, são oficiais, etc., que todos eles existem em todos os mundos digitais, em todas as épocas, certo? O Juan Longmon pode ter existido numa época em um mundo digital, o outro Digimon pode ter existido em outra época em outro mundo digital e por aí vai, certo? E então assim, você não pode afirmar pra mim com toda certeza que, não interessa o que estava acontecendo no mundo digital. O Juan Longmon tava lá, mas ele não fez nada. Pode ser que ele simplesmente não tava lá na hora, ou ele não existia naquela época, ou naquele mundo digital não tem o Juan Longmon. Pode ser que tenha vários motivos diferentes para que o Juan Longmon não estivesse lá. Mas assim, daí a segunda parte vem. As 4 bestas precisam se fundir para formá-lo ou ele é dependente, certo? Então, cara, as duas coisas são verdadeiras, certo? Pode ter um Juan Longmon lá, certo? Sozinho, que fica lá perto de Deus e etc. E enquanto isso, tem as 4 feras sagradas. E se elas se fundirem, vai ter outro Juan Longmon. É impossível isso acontecer? Não. É totalmente possível. Pode ter 10 Juan Longmon. Ninguém disse que precisava ter um só. E isso conta pra qualquer Digimon, certo? Não é porque ele é sagradão, super superior a todo mundo, que vai ter um só dele. Você entendeu? Até, por exemplo, existiu a aparição do Juan Longmon no Digimon Cross Wars, onde ele era um cavalinho do Dorbickmon lá. E era uma merda. Teve um monte de gente que criticou. Mas não faz sentido, porque ele é um Digimon como qualquer outro. Ele pode aparecer num universo, numa temporada, onde ele é uma merda. E na outra ele é um puta de um deus super poderoso. Depende de como os caras quiserem fazer e de qual universo ele tiver. Ele pode ser coisas diferentes. Digimon é assim, cara, é bem variável, né? Mas quanto à sua pergunta, acho que eu respondi, né? Porque as 4 bestas podem formar um Juan Longmon e ter um outro Juan Longmon ao mesmo tempo. Ou em outro universo as 4 bestas existirem, elas terem que se fundir para ele aparecer. Ou no outro tá sempre ele, mas não existem as 4 bestas. Sei lá por quê. É independente tudo isso daí. Se ele existe no mundo digital do Adventure, não sei, cara. Mas sabendo que as 4 feras sagradas existem, a gente sabe que ele pode existir se as 4 feras sagradas vierem a se fundir, certo? Então ele existe de certa forma, assim. Ou pode existir de certa forma, digamos assim. O que aconteceria no Tamers, por exemplo? Você tinha as 4 feras sagradas. Tinha um Juan Longmon lá? Um Juan Longmon lá? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que precise da fusão das 4 feras. Por que as 4 feras do Tamers não se fundiram para virar o Juan Longmon? Será que o perigo não era tão grande assim? Sei lá, entendeu? Não tem como você saber. Mas é por aí, entendeu? Tem várias situações diferentes que podem ser geradas através dessa pergunta sua, dessas perguntas, né? Então espero que eu tenha te respondido, tá, Kuro? De alguma forma. Então vamos para a próxima. E a 10ª e última pergunta vai pro Paulo Borchadet. Paulo, com a foto do Chopper, gosto muito de One Piece, viu, cara? Principalmente esse Chopper Zoro que você tá usando aí, muito legal. É o seguinte, ele fala sobre o Alphamon. Já que é dito que ele é o Digimon mais poderoso de todos, e etc, etc e tal, qual você acha que seja o real poder dele? Que tipo, medição, etc. Então, cara, para essa primeira parte da sua pergunta, eu posso dizer o seguinte para você. A gente não tem como medir exatamente, certo? Porque eu não sou um Saiyajin, eu não tenho um óculos de Saiyajin, aquele aparelho assim, né? Acho que chamava Scooter, alguma coisa desse tipo, que eu posso medir o Ki dos Digimons. Então eu não tenho como saber exatamente a força dele. Mas, mais uma vez, todavia, contudo, porém, a gente sabe por informações oficiais, como eu já disse, de cartas, de perfil oficial e etc, que a própria Namco Bandai criou, que o Alphamon é o Digimon mais poderoso de todos. Tem vários motivos por trás disso. O fato dele ter sido o primeiro Digimon a ser criado, ele ter uma ligação muito grande com o Yggdrasil em si, assim, tudo mais.
E se você assistiu X-Evolution, você lembra que, tipo, o Alphamon precisaria destruir o Yggdrasil, mas para ele destruir o Yggdrasil ele teria que se destruir ao mesmo tempo, sabe? Porque ele era muito poderoso. Você via a diferença de força entre ele e o Omegamon Royal Knight. Tipo, o Omegamon Royal Knight, que era um Digimon que limpava continentes assim facilmente com o poder dele, não conseguia fazer nada contra o monstro. Já o Alphamon chegava lá e com uma mão só fazia o monstro virar pó, sabe? Era esse o nível de diferença de poder entre um e entre o outro, sabe? Então, mesmo que a Namco Bandai, a Toei, seja lá quem for, venha a revelar novos Digimons, então no caso, sei lá, o Omegamon X, que tem um poder absurdo, tipo do All Delete, o Zed Millenniumon, que tem aqueles poderes ridiculamente nada a ver de viagem interdimensional e etc. O Grace Novamon, que foi revelado há pouco tempo atrás, que é um bagulho absurdo também, o Digimon uma galáxia. Ele tem uma energia do Big Bang dentro do corpo dele, sabe? São coisas absurdas. Mesmo que eles criem todos esses Digimons aí, ainda assim, pelo perfil do negócio, pelas informações oficiais que são passadas a nós, o Alphamon é tido como o Digimon mais forte que existe. E a gente não pode ir contra isso daí. Mesmo que a gente faça 300 milhões de argumentações e coloque 300 mil pontos por que isso, porque aquilo, que esse Digimon pode ser mais poderoso. A informação oficial diz que ele é o mais poderoso. A gente não pode, sinceramente e literalmente, contra isso e falar assim, não, foda-se que eles estão falando isso, sabe? Não, a gente tem que levar isso em consideração. Então ele vai continuar sendo mais poderoso até que a própria Digimon Company venha pra mim e fale assim, olha, a gente escreveu aquilo lá, mas esses Digimon são mais poderosos que ele. Aí eu falo assim, não, tudo bem então, beleza, agora eu consigo aceitar isso. Mas o Alphamon agora é o mais poderoso, vai fazer o quê? Eles não mudaram isso ainda, certo? Se eu acharia que ele é o mais poderoso, acharia, certo? Em nível de força e o que ele faz... Olha, cara, é complicado. Se eu for falar pra você que eu acho o Zed Millenniumon mais fraco que o Alphamon, ou que eu acho o Shoutmon X7 Superior Mode, que é literalmente o Shoutmon fundido com, tipo, milhões de Digimon ao mesmo tempo, que eu acho que ele é mais fraco que o Alphamon, é difícil eu achar uma coisa dessa. Eu não acho, você entendeu? Mas, como eu disse pra você, é o perfil oficial que tá falando isso. E até nas cartas, cara. Se você pegar a carta do Alphamon Uryuken mais forte, você vê que nenhuma carta de nenhum outro Digimon é mais forte que ele. Nem as cartas do Zed Millenniumon, nem a carta do Shoutmon X7 Superior Mode, nenhuma, certo? Então, essa é a maior prova que a gente tem. Esse é o maior, cálculo de nível que a gente tem, digamos assim. É por isso que a gente põe o Alphamon tão no alto, certo? Não é porque a gente é modinha, não é porque eu quero ficar lambendo o Alphamon assim, não sou puxar saco de Alphamon. Eu ponho os fatos na frente, só isso, entendeu? Então essa primeira parte é isso que eu queria dizer. E qual você acha que seja um futuro problema no mundo digital que ele vai ter que intervir? Então, futuros problemas, cara, como eu já disse, pode ser qualquer um desses Digimons absurdos aí. Então, por exemplo, se o Grace Novamon viesse atacar o mundo digital dos Royal Knights porque, sei lá, o Homero mandou ele atacar o mundo digital dos Royal Knights, o Alphamon provavelmente ia ter que lidar com ele. O Jupitermon, por exemplo, o líder dos deuses do Olimpo, ele entra no Rage Mode e vem atacando, sei lá, o Alphamon vai ter que lidar com ele. Se o Zed Millenniumon atacar, o Alphamon vai ter que lidar com ele. Então é esse tipo de problema que o Alphamon vai ter que lidar. Você entendeu? Por aí que vai. E porque ele é muito poderoso, ele é o líder dos Royal Knights, entre aspas, né? E ele vai ter que lidar com esse tipo de coisa catastrófica sempre, porque o poder dele é pra isso, certo? E daí ele disse, parabéns pelos 1.500 inscritos. Há tempo de esperar a volta dos seus vídeos. Pô, ainda bem, cara. Muito obrigado e espero que você esteja aí comigo e continue acompanhando, porque vamos ter muitos outros vídeos agora, certo? Com internet boa e tudo mais. Graças a Deus e tudo mais, né? Vamos lá. Então, pessoal, espero que eu tenha respondido bem as perguntas de vocês. Não pude responder as perguntas de todos, tá? Mas vocês vão ter outras oportunidades, porque eu vou fazer outros vídeos dessa mesma forma. Eu adoro todos vocês, por vocês estarem me dando todo esse apoio. Não é tipo um canal gigantesco ainda, sei lá, né? Vamos saber mais pra frente isso.
Mas eu espero que a gente cresça e que eu continue podendo passar informações para todos vocês. Que vocês aprendam comigo e que eu aprenda com vocês também, entendeu? Às vezes você sabe de alguma coisa que eu não sei, ou às vezes você pensa diferente de mim, tipo, você fala pra mim, olha, Inai, eu acho que é assim, não é assim. Eu leio, você tem razão, tal, sabe? É assim que funciona na vida. Às vezes você é o professor, às vezes você tá sentado na cadeira e é você que tá sendo o meu professor, entendeu? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês continuem aqui comigo, seguindo em frente e me ajudem como vocês puderem. Como eu já disse pra vocês, se vocês curtirem os vídeos, que não é muito difícil, vocês pegam o mouse e clicam no joinha, tchau. E se você for novo por aqui, você se inscrevendo no canal e pegando os vídeos e mandando pros seus amigos e tudo mais, é a melhor forma que vocês podem me ajudar. Não vou obrigar vocês a fazer isso, mas eu posso pedir, né? Acho que não mata pedir, né? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço do Genai para vocês e até a próxima, pessoal. Fui!